E aí, pessoal, beleza? Se você vai fazer o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça, esse vídeo pode te ajudar. Hoje nós trabalharemos em uma questão de média aritmética da VUNESP para um concurso de ensino médio, tá? De nível médio. Bom, dentro da sua disciplina de matemática, existe o tópico de média aritmética, tá? É o tópico de número 6 dentro do seu edital. Tá bom? Então, vamos desenvolver essa questão, tá? De média aritmética. Lembrando que estamos estudando matemática para o concurso TJ São Paulo, Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e vamos lá. Bom, na aula passada a gente falou sobre porcentagem, tá? E hoje trabalharemos média aritmética, tá? É uma questão também de 2024, ou seja, muito recente, e é uma questão de média aritmética que está presente no seu edital, tá? Bom, antes de nós trabalharmos e entendermos o que é a questão em si, resolvermos a questão, eu queria que você revisasse um pouco o que é média aritmética, tá? Se você tem essa dificuldade, a hora é agora de essa dificuldade ser sanada. Bom, média aritmética. Média aritmética. A primeira coisa que você tem que entender é que média aritmética é uma medida de tendência central, tá? É uma medida de tendência central. Não é uma medida de dispersão, não é uma medida de variabilidade, é uma medida de tendência central, beleza? O que mais? Para você calcular a média aritmética, basicamente você soma todos os valores, do seu conjunto de dados e divide pela quantidade de dados que você tem. A fórmula para calcular a média aritmética é uma formulinha que basicamente é uma derivação dessa definição. É isso aqui, ó. X barra, que é a média aritmética. Você pode chamar também de outro jeito, mas coloca um X barra, que é bem comum. É igual ao somatório dos conjuntos, né, dos valores que eu tenho no meu conjunto de dados. Eu posso chamar de xi, e aí eu divido por n. N é a quantidade de dados que eu tenho dentro desse conjunto, tá bom? Outra coisa importante na média aritmética é que todos os valores possuem a mesma importância, tá? E por que isso é relevante de nós falarmos? Porque, pessoal, quando a gente estuda média ponderada, que está no seu edital também, você percebe que na média ponderada, cada elemento do seu conjunto de dados possui um peso, possui uma ponderação. E um exemplo bem comum é quando a gente tem notas, por exemplo, num semestre de aula, e aí o professor fala, olha, a N1 vai ter um peso 3, a N2 vai ter um peso 5 e a N3 vai ter um peso 2. Quando o professor fala isso para você, nada mais é que ele está dizendo que a sua média final vai ser uma média ponderada. Agora, se o seu professor fala para você que a média sua daquela disciplina é simplesmente a média de todas as notas, ele está falando simplesmente da média aritmética simples, tá bom? E aí eu vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo, só para vocês se interarem, que é basicamente o seguinte. Pensa nesse mesmo exemplo que nós estamos falando das notas da sala de aula, tá? Da sala de aula, tá?
Suponha que você esteja aí no ensino médio, está estudando matemática, e aí, durante o seu semestre, você teve 3 provas. E aí, na primeira prova, você tirou 6. Na segunda prova, você tirou 7. E na terceira prova, você tirou 8. Beleza? E aí, a média sua do semestre vai ser simplesmente a média aritmética. Então, vamos calcular aqui rapidinho? Média aritmética vai ser igual a quanto? 6 mais 7 mais 8, que é a soma do meu conjunto de dados, dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Eu tenho quantos dados? 3, que são minhas 3 notas. Então, dividido por 3. Igual a 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 dividido por 3. Quanto que é 21 dividido por 3? 7. Então, a minha média aritmética desse conjunto de dados é 7. Beleza? Então, dito isso, eu só quis fazer uma revisão aqui rápida para a gente ir para a questão e ter um pouquinho mais de tranquilidade para resolvê-la, tá bom? Vamos fazer a questão agora. Vamos lá. Bom, é uma questão da Unicamp, da VUNESP, para técnico, 2024. Vamos lá. A tabela apresenta algumas informações sobre a quantidade de álcool em ml, né, em mililitros, contida em 3 frascos. Então, eu tenho 3 frascos. Que frascos são esses? Frasco A, B e C. Beleza. Sabendo que a média aritmética da quantidade de ml de álcool contido nesses 3 frascos, então, a média aritmética da quantidade de ml de álcool contido nesses 3 frascos é 50 ml inferior à quantidade de álcool contido no frasco B, então a média aritmética da quantidade de álcool contida nesses 3 frascos é igual a quanto? Pessoal, primeira coisa, qual é a quantidade de mililitros de álcool contido no frasco B? A questão colocou simplesmente um ponto de interrogação. Eu posso chamar essa média aqui de Y? Posso chamar de Y? Posso, tá? Eu posso chamar de uma variável qualquer. Pode ser X, pode ser Y, pode ser Z, não importa o nome de batismo, tá? E a questão me disse claramente que a média aritmética da quantidade de mililitros de álcool contido nesses 3 frascos é 50 ml inferior à quantidade contida no frasco B. Ou seja, eu vou ter como média aritmética a quantidade no meu frasco B, que é Y, menos 50. Foi exatamente o que a questão falou para mim, que a média aritmética dessa quantidade de mililitro de álcool, desses 3 frascos, é 50 mililitros inferior à quantidade que eu tenho em B. Ou seja, eu pego Y, que é a minha quantidade em B, e subtraio 50. E aí o que a questão me fala? Que a média aritmética da quantidade de álcool desses 3 frascos é quanto? Ou seja, qual é o valor da média aritmética? É isso que ele quer saber. Beleza, vamos lá para baixo que a gente vai resolver essa questão. Bom, como que eu calculo a média aritmética? A gente acabou de descobrir isso aqui. É o somatório do meu conjunto de elementos dividido pela quantidade de elementos que eu tenho nesse meu conjunto. Bom, qual é a minha média aritmética? Eu descobri lá em cima, é y menos 50. Igual, qual que é o somatório dos valores do meu conjunto de dados? Vamos lá em cima. Vai ser 340 mais y mais 630, o somatório de elementos do meu conjunto de dados. 340, y, 630. Então, 340 mais y mais 630, dividido pelo número de elementos que eu tenho no meu conjunto de dados. Eu tenho quantos elementos? 3. Eu tenho 3 frascos, dividido por 3. Beleza.
Do lado esquerdo aqui, y menos 50, eu posso falar que é y menos 50 dividido por 1. Por quê? Qualquer número, qualquer letra dividido por 1 é ele mesmo, é ela mesma, tá bom? Tendo essa igualdade, o que eu vou fazer? Eu irei multiplicar cruzado, tá bom? Então vamos lá. 3 multiplicado por y menos 50 vai ser 3 multiplicado, abre parênteses, y menos 50, tá? Y menos 50. Igual a 340 mais y mais 630 vezes 1. É simplesmente repetição. Então 340 mais y mais 630. Continuando. Se eu tenho essa multiplicação e eu tenho um parênteses, eu faço o quê? O chuveirinho, tá? Eu faço o chuveirinho. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 50, menos 150. Igual a quanto? 340 mais 630 vai dar quanto? Ó, 630 mais 340. 0 mais 0, 0. 3 mais 4, 7. 6 mais 3, 9. Então, 970. Então, 970 mais y. Beleza? O que eu faço agora? Eu pego o meu menos 150, passo para cá, e eu pego o meu mais y, passo para lá da igualdade. Então, vai ser quanto? 3y menos y, porque eu tinha mais y, passei para o lado de lá da igualdade, há uma inversão do sinal, igual a quanto? 970 mais 150. Por quê? Era menos 150, passou para o outro lado da igualdade, somando. Beleza. 3y menos y é 2y, tá? 2y. Igual a 970 mais 150. Vamos fazer a soma aqui. 950 mais 150. 0 mais 0, 0. 7 mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 1, 11. 1120, tá? Aí agora, o 2 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, y é igual a 1120 dividido por 2. Vamos fazer essa conta aqui. 1120 dividido por 2. 1 não divide por 2, 11 dividido por 2. Vai quanto? 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. E o 2 desce. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12, sobra 0. E esse 0 vem para cá. Então deu quanto? 560. 560 mililitros. Gabarito, letra B de bola. Tá certo, pessoal? Não tá não, viu? Não tá certo. Você ia cair na pegadinha. O que a questão me perguntou? Ela perguntou qual é a média aritmética. Quem que é a média aritmética? A média aritmética é o meu x barra, que é y menos 50. Quem é meu y? Nós acabamos de descobrir. É 560. Tá aqui embaixo, ó. Y 560, tá? Então vamos subir aqui de novo. 560 menos 50. Então o meu x barra dá quanto? 560 menos 50 vai dar 510. Essa é a resposta. Gabarito, letra C. Você quase caiu na pegadinha, pessoal. Cuidado! Quando a gente faz questão de concurso e questão de matemática, o examinador vai colocar respostas, gabaritos, que tenham alguma afinidade com algum resultado que você encontrar. Ele vai fazer isso para você errar mesmo, tá? O examinador é mau, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de média aritmética para a VUNESP, para o nível médio. Se você estiver gostando, comenta aqui, dá um like. Se tiver alguma sugestão para esse concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, manda aqui nos comentários. E no mais é isso. Se gostou, manda pro colega e qualquer coisa, estamos aí. Abraço!